Basília Rodrigues, o governador do Distrito Federal amenizou, essas declarações, Boa noite, querida. Oi, boa noite, Leandro. Bom, acho que a coisa mais importante agora é que o público está conseguindo ver e ouvir exatamente momentos importantes destes depoimentos que foram prestados no Supremo Tribunal Federal, tanto do banqueiro Daniel Vorcaro, quanto do diretor do Banco Central, Ailton Aquino, e também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A gente antecipou aqui no SBT News a íntegra do depoimento de Daniel Vorcaro. A gente teve acesso a toda transcrição na semana passada, mas nada como pagar para ver, Nada como acreditar vendo e ouvindo o que a pessoa realmente falou. Neste trecho no depoimento, até peço desculpas aqui aos nossos espectadores do News Noite, a você e o nosso editor, o Guilherme, porque a gente demorou para entrar aqui ao vivo hoje, pelo menos daqui de Brasília, porque a gente estava procurando exatamente este trecho do depoimento. Para quem acompanha o caso com mais atenção, viu que o Supremo Tribunal Federal já liberou estes depoimentos nesta noite, abriu o sigilo destes depoimentos. São vários vídeos, pelo menos 9 vídeos, alguns com 1 hora de duração, então leva muito tempo para conseguir baixar tudo isso e encontrar exatamente o ponto em que a fala foi dita. O Daniel Vorcaro é perguntado pela autoridade policial se ele tratou com o governador Ibanez Rocha da negociação sobre o Master. No primeiro momento, ele diz que só esteve com Ibanez uma vez, mas no decorrer do depoimento, e aqui vocês observam nesse trecho que acabou de ir ao ar na tela do SBT News, que Vorcaro afirma que esteve com Ibanez várias vezes, em várias oportunidades, mas que teriam tratado de maneira técnica sobre esta negociação entre os dois bancos. Lembrando que há aí pelo menos 2 negócios em investigação. Primeiro, uma ação do BRB de comprar títulos do Banco Master, que depois veio a descoberta, eram títulos podres, títulos que valiam nada ou que eram inexistentes. Isso está em investigação. Uma outra transação que quase aconteceu entre estes 2 bancos foi a compra do Master pelo BRB. Neste caso, o Banco Central interveio e impediu que isso acontecesse. O Banco Central, que é duramente criticado por Vorcaro ao longo deste depoimento, ele diz que até o dia 17 de novembro de 2025 não sabia de nada, não sabia que seu banco estava procedendo em algum ato ilegal ou irregular, tão pouco que poderia ser liquidado. Mas isso acabou acontecendo, 17 de novembro de 2025. Ele cita conversas que teve com diretores do Banco Central e que até então não tinha sido comunicado, notificado de um erro tão grave que pudesse levar ao fim do banco. Sabia que havia uma incompletude dos documentos, faltavam mais informações. É muito interessante, Leandro, para além da cópia escrita que a gente teve na semana passada do depoimento, ouvir a delegada Janaína Palazzo fazendo estes questionamentos. Há um foco da investigação sobre as relações políticas de Daniel Vorcaro. E ela pergunta, depois de falar de Ibanez, se teriam outros políticos. Ele não cita o nome de outros políticos. Leandro? Eu me lembro, Basília, que na semana passada, quando a gente deu essa informação aqui em primeira mão, no News Noite, você destacou que a autoridade policial ressalta em vários momentos perguntando sobre a relação do Daniel Vorcaro com políticos, que isso já daria para a gente uma noção da linha da investigação, E pelas imagens, pelo tom de voz, a gente consegue ver que a intenção da autoridade policial, naquele momento lá do interrogatório, era justamente esse, saber de outros nomes de políticos citados ou com quem o Daniel Vorcaro teve contato.
É isso. Houve influência política? Eu quero saber das suas relações políticas. A delegada já havia feito uma pergunta sobre o contato de Vorcaro com Ibanez Rocha logo no início do depoimento, nas primeiras páginas. Mas mais para o fim, ela já estava formulando as últimas perguntas quando vem novamente a questão de Ibanez Rocha. A gente foi e voltou nesse depoimento algumas vezes para nos certificar do ponto que estava sendo editado e iria ao vivo agora, né, para os nossos espectadores. Leandro, aí a autoridade quer insistir no ponto relações políticas com Daniel Vorcaro, já que no primeiro momento ele fala muito en passant e até, não de maneira irônica, mas contestando o ponto de investigação da delegada. Ele fala, se eu tivesse tantas relações políticas assim importantes, eu não teria perdido, né, o meu banco, ele não teria sido liquidado. Só que mesmo assim, como a investigação, e sempre a investigação, sabe mais do que quem está sendo investigado e sabe mais do que nós, jornalistas, não dá para deixar de mostrar e de dar atenção a este ponto das perguntas, porque ela vai e volta em várias situações, não somente a autoridade policial, mas também o representante do Ministério Público Federal, vai e volta neste ponto, sobre as relações políticas de Vorcaro. Nominalmente, apenas Ibanez Rocha figura neste depoimento, tanto é que parte dela, da delegada, citar o governador e saber de Vorcaro o nível de relacionamento, né, do quantas vezes eles se encontraram e se trataram do Master. Ela volta mais para o fim do depoimento a este tópico, Ibanez Rocha, porque ela quer saber, se houve facilitação no vínculo com o BRB, se na mesa de negociação ficava só ele e o Paulo Henrique Costa, ou algum político também estava no trânsito. E ele afirma que tratou também com o Ibanez Rocha, não somente com o ex-presidente do BRB, esta negociação com o Master. Em outro momento do depoimento, ela pergunta, e outros políticos, ministros, outras autoridades, e ele diz que não. Ela também pergunta sobre uso de dinheiro do Master em campanhas eleitorais, porque, como já ouvimos em vários processos, várias das investigações, uma técnica dos investigadores é seguir o caminho do dinheiro. E se o dinheiro do Master foi para a campanha eleitoral, fica mais fácil fazer a conexão. Ele nega, afirma que nunca teve dinheiro do Master para a campanha eleitoral, mas para eventos que reuniam tanto empresários quanto políticos, sim. Então, a gente não sabe se a PF vai se debruçar também sobre estes eventos que eram custeados pelo Banco Master, mas que a relação do dono do Master com a política em Brasília, começando pela política local e também a política federal, com certeza está aí na mira das investigações. Agora, Basília, deixe-me escutar o seu relato sobre as suas apurações aí em Brasília. Eu conversei com fontes aí de Brasília que me falam o seguinte, esse caso é um caso que tem muita ramificação, é uma teia de dúvidas. E o que a gente percebe das fontes? A gente conversando com variadas fontes em Brasília. Um determinado grupo, algumas fontes, dão luz a fatos e questionam a atuação do Banco Central. O Banco Central deveria ter analisado, ter sinalizado e ter decretado mesmo a liquidação do banco muito antes, lá atrás, desde 2024. Por que demorou? Houve uma falha por parte do Banco Central? A gente percebe um grupo de fontes, né, no caso, dando luz para esse questionamento do Banco Central. Já um outro grupo já diz o seguinte, ora, por que esse caso há ministros, magistrados e parentes de magistrados citados? Isso é questionável. Esse caso deve continuar no Supremo Tribunal Federal? Será que a investigação não poderia ser comprometida porque seria uma forma de filtro para poder separar informações que possam ter nomes de parentes de ministros? Há um grupo, há fontes que falam em relação a isso. Já há outro grupo, outras fontes que diz o seguinte, ora, esse caso vai respingar em vários políticos, tanto da esquerda quanto da direita. O foco é esse. A gente percebe que em vários segmentos, em vários momentos, fontes em Brasília
cada grupo dá luz para uma área, questiona uma área. E a gente percebe também no noticiário, de acordo com o que a gente lê, o que a gente vê também, informações de uma ala, de uma outra ala ou de uma outra ala. Em resumo, todos falam o seguinte: esse escândalo pode ser maior do que a Lava Jato. O que vai responder isso vai ser a atuação do Congresso Nacional e se o Congresso poderá investigar ou não. Tudo vai depender do Supremo Tribunal Federal. Essa minha apuração, Basília, bate com a sua aí também? Tem vários capítulos da operação que envolve o Master que já vieram à luz, né? Tem investigação na Justiça do Rio de Janeiro, tem investigação em São Paulo que foi trazida para o Supremo Tribunal Federal e o caso principal, que é a compra do BRB, a negociação entre BRB e Master. Quando vários interlocutores começam a falar assim, apontar dedos para um e para o outro, fica muito difícil a gente centralizar o foco no que é verdade, porque o caso Master, ele está trazendo tantos holofotes, atenções, e que hoje em dia parece que é só falar no Master que já se deduz que tem algo fraudulento por aí. Muitos inimigos políticos em ano eleitoral utilizam disso que parece para dizer que é mesmo. A gente tem que esperar as investigações. A parte da investigação que está aqui no Supremo Tribunal Federal, a principal, trata do BRB e do Master. Foi aderida a ela também, mas a gente não sabe se deve ser desmembrada, provavelmente sim, um outro trecho que conta ou que dá conta dos fundos de investimento que estava sendo investigado pela Polícia Federal e pela Justiça em São Paulo. E há ainda um outro braço dessa investigação no Rio de Janeiro que leva em consideração o Rio Previdência. Esse trecho, para você ter uma ideia, Leandro, chegou a ser trazido aqui para o STF também, mas hoje soubemos em nota divulgada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli que foi uma parte prontamente devolvida para a instância inferior. Então, esse trecho do Rio de Janeiro está no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília tem BRB, Master e o braço ligado a São Paulo, que são os fundos de investimentos. E que eu já ouvi de fontes da investigação e também do STF que tende a também cair, a ser levado para uma instância inferior se não encontrarem nomes de pessoas com prerrogativa de foro. Agora vamos às polêmicas, né? No que diz respeito à citação de parentes de políticos, de parentes de ministros, isso até aqui a gente tem muito pouco confirmado na investigação. A investigação, por meio de bastidores, confirma que houve citação do nome do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva naquela investigação sobre o INSS. Agora, sobre o Master, não tem isso. Mesmo que tenham vindo à tona divulgação de contratos, como o Master, que já contratou o gabinete, ou o escritório, melhor dizendo, do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ou a esposa do ministro Alexandre de Moraes, nada disso, até onde sabemos, está na investigação da Operação Compliance Zero, na investigação do Master. São citações que vêm a partir da descoberta desses contratos, porque muita coisa foi apreendida nos endereços ligados a Daniel Vorcaro, seus familiares e o próprio Banco Master. Mas o fato de ter encontrado significa que está em investigação? A gente não sabe. O que está em investigação, ou uma boa parte do que está em investigação, está indo ao ar aqui na tela do SBT News, com as transcrições que nós conseguimos obter nestas últimas semanas, as decisões do Toffoli, as poucas decisões que estão abertas e, a partir de hoje, estas muitas imagens que invadem a tela aqui do espectador, porque nada como ouvir e ver quem é depoente ou quem está sendo investigado falar do que viu, né, ou até do que divergiu em relação a outros depoentes. É porque a gente tem já tanta coisa evidente que cabe uma boa análise, que estas outras ilações, estes outros tentáculos, que isso não significa que não existam, mas como ainda está em fase de investigação,
E por isso a cobrança da opinião pública para que o Supremo Tribunal Federal abra os capítulos desta investigação. Enquanto isso ainda está em fase de será que, ouvi dizer, não dá para a gente cair em uma análise aprofundada, sair apontando dedos na cara de ninguém. Ok. Basília, daqui a pouco a gente volta. Até já.